Oi, gente, essa é a terceira parte da aula de introdução à imunologia e eu vou entrar com o assunto processo inflamatório. Se persistiu por alguns dias, é porque a imunidade inata não deu conta. Então, a imunidade adquirida entrou em ação. Ocorreu uma inflamação, condição primordial para que seja estabelecida a imunidade adaptativa. Ah, tá bom, Chayene. Obrigado pela sua presença. Depois você me fala o que achou da aula, tá bom? Boa noite. Tá bom. Eu vou demorar mais uns 10 minutinhos, porque tem um limite de gravação, para não ficar muito pesada a gravação para vocês, quem quiser ser meu aluno, continuar assistindo. Se persistir. Ah, tá. Quando o espinho perfura o pé, ocorre rompimento do endotélio do vaso. É o exemplo que eu dei anteriormente. Isso faz com que sejam ativados sistemas plasmáticos de reparo tecidual e também o sistema complemento. Esse dano endotelial faz com que mude a permeabilidade local dos vasos sanguíneos. Com a ativação do sistema plasmático, o sistema complemento, os mastócitos, liberam substâncias como prostaglandinas, leucotrienos, histaminas, pradicina, que promove o aumento da permeabilidade dos vasos, facilitando a passagem das células do sistema imune. O sistema complemento opsoniza antígenos, potencializando a fagocitose pelos mastócitos. Espera aí, vou tentar achar. Ó, isso aqui acontece quando o seu corpo está normal. O fluxo sanguíneo está bem reduzido. Agora, quando o seu corpo sofre alguma alteração e está inflamatório, o fluxo sanguíneo aumenta, para que as células de defesa tenham capacidade para passar nesse ambiente e conseguir matar ou controlar o processo infeccioso. Olha só, essa aqui é o calibre da vaso sanguíneo normal. Tá, pensei que alguém tinha perguntado mais uma coisa. Pode perguntar, tá? Esse aqui é um depois do machucado, e esse aqui é depois de um tempo que a infecção aumentou. Por quê? Porque esse vaso aqui, ó, é o vaso linfático. Esse vaso linfático bota para fora as células que vão atuar no sistema imunológico. Ele permite que essas células entram e saiam e assim facilite o processo inflamatório. Olha aqui, quando acontece vaso sanguíneo. Essas são as células que atuam durante a imunidade, são células que podem passar por essas fendas entre as células. Nós temos junções comunicantes. Cada célula ela se encaixa perfeitamente na outra no vaso sanguíneo. Quando você olha para a sua mão, você pode perceber que essa mão tem uma. Se você pegar uma lupa e aumentar 20 vezes o zoom dessa mão, você vai ver que as células se encaixam perfeitamente. Porém, cada espaço entre as células existem vasos comunicantes. Então, para que internamente no nosso corpo haja uma movimentação para facilitar o transporte desse macrófago para o local da infecção, também há um afrouxamento entre as ligações, esses vasos comunicantes. Isso permite que as células passeiem entre o lado interno e externo, além de elementos químicos, para controlar o processo inflamatório. Deixa eu ver aqui o que eu passar na outra parte.
Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa do sistema complemento. Tá. Principais mediadores de inflamação derivados de células. Aminas vasotinas, são estaminas e serotonina. Tem gente que, quando está com algum problema de sistema inflamatório, com inflamação, principalmente problemas do coração, ou uma alergia, tem que tomar estamina. Antihistamínico é para reduzir a produção de estamina, para também reduzir os vasos. Ainda mais quando você tem varize, tem que tomar estamina. Metabólico do ácido araquinóico. Esse ácido araquinóico é para controlar o fluxo sanguíneo nesses vasos que a gente chama de aracnóicos. São vasos totalmente ligados, que parecem uma teia de aranha. Citocina e quimiocina são estruturas químicas que controlam a reprodução de patógenos dentro do nosso corpo. Interleucina 1, TNF e L8. A gente vai estudar mais outras interleucinas ao longo do período. Óxido nítrico é um anti-inflamatório, ele costuma ser usado nas vacinas. Radicais livres são elementos químicos que são produzidos devido a alguns erros moleculares, e ele reduz a função de algumas células. Então, quanto mais radicais livres nosso corpo tiver, mais envelhecidos e maior chance de desenvolver algum tumor. Tá? Enzimas lisossomiais são enzimas que destroem o lisossomo, algumas estruturas celulares que controlam a sobrevivência de alguma célula ou não. Essas enzimas, elas atuam na destruição de patógenos. Gente, vocês querem que eu tire alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu expliquei que vocês não entenderam nada? Me fala aí no chat, por favor, ou podem abrir o som. Tá. Eu vou dar mais 10 minutinhos de aula para completar 1 hora do que eu tinha combinado, tá bom? Isso aqui é muito avançado, não faz muito sentido. Isso aqui é importante, que tem a ver com o que eu estou falando. Mediador, mais importante, mediadores inflamatórios. Vasodilatação. Quando você está com algum processo inflamatório, até quando você corta o dedo, seu dedo fica vermelho, porque é necessário que mais células de defesa hajam naquele local. Então, quanto maior é a vasodilatação, mais células capazes de reconstruir aquele tecido lesado vão chegar naquela região. Febre. Quando o seu corpo, a febre é uma barreira físico-química. Quando o seu corpo ativa a febre, ela também produz esses produtos aqui bioquímicos. Interleucina 1, interleucina 6, TNF, prostaglandinas, que ativam o nosso corpo e deixam ele acelerado. Ele acelera o metabolismo para que, por meio da produção dessas substâncias aqui, essas células se ativem e se tornem mais capazes de destruir patógenos. Dor. A dor produz prostaglandinas e bradicina, que são substâncias de alerta contra possível infecção ou inflamação. Lesão tecidual, quando você sofre algum corte. Conteúdos lisossomiais de neutrófilos e macrófagos, metabólitos, O2. Esses metabólitos, eles servem para ajudar o nosso corpo a sobreviver e a resistir a qualquer lesão. Quimiotaxia. Quimiotaxia é o transporte. Alguns elementos químicos ativam o passeio de algumas células para o nosso corpo.
Sem essa ativação química, a célula fica, nasce, cresce, reproduz e morre naquele mesmo local. Então, com a quimiotaxia, é o transporte de uma célula para um local onde ele vai agir destruindo o patógeno. Ó, ativação de leucócitos. A gente vai falar nas próximas aulas sobre o sistema complemento. Tá? Esse C5A é uma molécula que atua no sistema complemento e ajuda as células a se transportarem de um lado para o outro. LTB, quimiotepicina, quimiocina e LPS também são moléculas. Permeabilidade vascular, histamina e serotonina. Essa histamina e essa serotonina é que permite que as células entram e saiam do vaso linfático para a corrente sanguínea e ao contrário. Isso facilita o transporte das células de defesa. C3 e C5 são células primordiais em algumas vias do sistema complemento, principalmente C3A. Esse C3A é uma via, é uma molécula que determina se todas as três vias do sistema complemento vão ser ativadas ou não. Para que serve o sistema complemento? Vocês sabem? Sabe para que serve o sistema complemento? O nome já diz. Sistema complemento. Para que ele serve? 10 segundos. Para complementar. Por quê? Porque antes da imunidade adquirida ser desenvolvida pelo corpo, a gente só tinha imunidade inata. A imunidade inata é um conjunto de dois grupos de células que sozinhas não dão conta de matar uma diversidade de micróbios que possam atingir o corpo humano. Então, o nosso corpo desenvolveu algumas moléculas para que essas moléculas aumentem a força da ação dessas células de defesa. Então, o sistema complemento tem três vias: via clássica, via alternativa, via das lectinas. Cada uma das vias atua ou na imunidade inata ou na imunidade adaptativa. Não vou falar muito sobre isso hoje, vou falar nas próximas aulas, porque esse sistema complemento sempre atua, sempre é cobrado na AP1 e às vezes também pode ser cobrado na AP2. Sistema complemento também é cobrado em concurso para professor e concurso para biólogo, que essa é uma coisa muito voltada para química e as pessoas às vezes acabam não se dedicando muito, mas é uma informação importante. O sistema complemento é um sistema que regula o funcionamento das células. Existe uma cascata enzimática que pode ser ativada e aumenta a força de ação dessas células, que são, tá vendo? C3, C4, C5, C6, C7, C8 e assim ao infinito e além. Deixa eu voltar lá. Ai, peraí. Perdi o negócio errado. Tá. Pradicina, leucotrienos, FAP, substância P, também são elementos químicos que interferem na permeabilidade vascular. Eles podem aumentar o calibre do vaso sanguíneo, da veia, da artéria, para aumentar a quantidade de sangue passando e, por consequência, também a quantidade de células que vão controlar uma infecção ou uma inflamação. Isso aqui a gente vai estudar mais para frente, essa matéria para P2. Não, isso aqui também cai na P1, mas eu não vou falar tudo isso na primeira aula. A outra coisa que eu queria falar, que eu tenho mais só 5 minutinhos, vou falar sobre imunoglobulinas. Oi, Flávia, pensei que você tinha abandonado a gente. Eu falei um pouquinho sobre o sistema complemento, mas como você vai assistir o vídeo depois, você vai ver essa parte. Aí, se tiver alguma dúvida, você pergunta.
Foi. Foi. Tá cansado. Ah, foi. Agora foi. Vou falar sobre imunoglobulinas. Ó, imunoglobulinas, por enquanto, o CEDERJ só cobra de vocês essas quatro, essas cinco. IgG, IgM, IgA, IgE e IgD. Tá. O que são imunoglobulinas? São moléculas químicas que atuam em algumas partes do nosso corpo, permitindo que algumas reações aconteçam. IgG é secretada pelas células B diferenciadas em plasmócitos. É a classe mais encontrada no sangue, é a única que atravessa a placenta. Para que serve IgG? Quando o seu corpo está infectado por algum vírus, principalmente vírus, aumenta a produção de IgG. Porque nessa situação, as células de defesa precisam ser duplicadas, quadriplicadas, etc, 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 para aumentar a ação. Quando a gente faz teste de Covid, ou teste de gripe, ou teste de dengue, o nosso IgG está elevado. Porque, nesse caso, o nosso corpo está lutando contra uma infecção. Ele está em luta contra a infecção. Já quando o nosso corpo quando o teste aparece IgM, quer dizer que a quantidade de células de defesa está maior do que a quantidade de patógenos. Não quer dizer que você esteja curado, quer dizer que a chance do teu corpo vencer aquela infecção já é maior. IgM secretada por monômero ou pentâmero, é produzida por plasmócitos. É a de maior concentração no soro depois de IgG. Primeiro anticorpo a ser secretado durante a resposta imune primária. É selecionado, é relacionado a infecções agudas e pode se ligar a várias partículas de antígenos, formando uma rede de aglutinação. Ele faz uma proteção em volta do patógeno para destruir ele. Ó, imunoglobulina e anticorpo é a mesma coisa, tá? Que fique bem claro, é a mesma coisa. E isso vocês vão precisar saber a diferença entre cada um pelo desenho, que eu não vou mostrar isso agora, porque falta, eu vou dar só mais um minuto de aula para colocar no que eu comecei era 7h21, vou dar mais um minuto de aula. IgA, anticorpo que predomina as secreções das mucosas com a função de impedir infecções de patógenos nesse local. Sua forma multimérica possui segmentos J, presente na mucosa intestinal e respiratória. IgA está no nariz e está nas mucosas, e está no intestino também. Porque a gente come alguns alimentos e no intestino é que o nosso sistema imunológico destrói os alimentos. Por isso que o intestino não é diretamente afetado pela Covid. Coração, intestino, fígado e cérebro. São algumas. No cérebro não tem células de defesa. Lá no cérebro tem células da glia, que é um conjunto de células que atuam na defesa do cérebro contra infecções. Mas as células de defesa não entram na caixa craniana. IgE, produzida por plasmócitos localizados principalmente abaixo da pele de mucosas. Sua concentração no soro é muito baixa e está relacionada à infecção, inflamação e resposta imune contra euminos. Tem tropismo por mastócitos e basófilos. Está associado em reações alérgicas. IgD estão presentes na superfície de células B, estão presentes no soro em concentração muito baixa. Esse IgD, eu não consegui encontrar muitas definições para ele, mas ele também atua fortalecendo a ação do linfócito B. Agradeço a participação de vocês e se tiver alguma dúvida, é só falar comigo no grupo, tá bom? Obrigada, Flávia. Eu vou pedir só para você